Conectando. Conexão Segura, o podcast da E7 Brasil, que é a sua ligação direta com o mundo da segurança cibernética. Um oi para todos que escutam Conexão Segura. Esse é o podcast que traz os assuntos mais quentes do mundo digital, com foco em tecnologia, cibersegurança e as principais tendências. Eu sou o Francisco Camussa, analista de comunicação da E7 Brasil, e hoje a gente vai falar sobre um tema que interessa muita gente: as tendências de cibersegurança para 2025. E para começar esse bate-papo, está aqui comigo o meu colega Guilherme Arruda, que também faz parte da equipe de comunicação na E7 Brasil. E aí, Guilherme, tudo certo? E aí, Fran, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo de quando você estiver nos escutando. Seja bem-vindo a mais um episódio do Conexão Segura. E, Fran, eu tenho um presente para os nossos ouvintes: um cupom de desconto. Então fica ligado que são 20% de desconto no Home Security Essential, que a gente vai acabar falando aí no meio do bate-papo. É isso mesmo, Guilherme. Então fiquem ligados que a gente vai divulgar o cupom de desconto ainda neste episódio. E claro, não podia faltar a presença do Daniel Barbosa, pesquisador de segurança aqui da E7 Brasil. Daniel, bem-vindo mais uma vez. Oi, Fran. Oi, Guilherme. E aí, pessoal? Obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, para a gente começar, vou dar um pouco de contexto. No último episódio, a gente falou sobre os principais acontecimentos de 2024 e como algumas mudanças tiveram um impacto bastante significativo. O malware como serviço se consolidou como um dos principais facilitadores de ataques em larga escala, e o ransomware seguiu como uma das ameaças mais preocupantes tanto para empresas como para órgãos governamentais, assim como aconteceu nos anos anteriores. Aliás, se quiser se aprofundar mais nesse assunto, é só conferir o episódio anterior na lista de episódios do Conexão Segura. E com tudo isso, o Laboratório de Pesquisa da E7 na América Latina teoriza um panorama que se torna ainda mais desafiador. Um desses pontos centrais é a exposição das tecnologias operacionais conhecidas como OT, que são críticas para as infraestruturas como energia, transporte e comunicação. Além disso, o uso malicioso da IA generativa desponta como uma preocupação crescente, exigindo regulamentações e defesas mais robustas. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar nos próximos blocos. Vamos entender melhor como essas tecnologias funcionam, quais são os principais riscos e, claro, o que pode ser feito para enfrentar esses desafios. Para mais informações sobre o episódio de hoje, acesse o nosso site e7.com.br. Para saber mais sobre cibersegurança, acesse nosso blog welivesecurity.com.br. Conexão Segura, o podcast da E7 Brasil, que é a sua ligação direta com o mundo da segurança cibernética. Neste bloco do Conexão Segura, vamos falar sobre inteligência artificial generativa. Essa inteligência, ela conta com esse nome por criar textos, imagens e vídeos, e até mesmo vozes, que podem ser utilizadas em diversos contextos, principalmente para a produção de golpes e fake news, algo que preocupa bastante. Exato. E a IA generativa, com sua capacidade de criar, automatizar, se tornou uma aliada de muitos, mas também ela acabou na mão dos cybercriminosos. Eles estão explorando essa tecnologia para coisas como deepfakes, automação de ataques cibernéticos e até mesmo criação de códigos maliciosos mais sofisticados. Com isso, a IA já não é mais restrita a ambientes técnicos, mas também se tornou acessível para qualquer um com um dispositivo inteligente, o que abre porta para os cybercriminosos, até os menos experientes. A inteligência artificial generativa também pode adaptar algoritmos para que sejam utilizados de forma criminosa. Recentemente, a OpenAI publicou um relatório detalhando como os cybercriminosos usam seus modelos de inteligência artificiais em fases intermediárias de ataques, como campanhas de phishing ou distribuição de malware. Isso só torna os ataques cibernéticos ainda mais complexos. E esse uso da IA generativa para aperfeiçoar a engenharia social é um ponto crítico. Daniel, como você vê o impacto dessa evolução para os cybercriminosos, principalmente em relação aos ataques mais comuns, como phishing e deepfakes? Os impactos são bastante significativos, infelizmente, para o público em geral. Os cybercriminosos estão usando bastante ferramentas de inteligência artificial para esses tipos de fim. E é interessante salientar que não são ferramentas, não apenas, pelo menos, ferramentas desenvolvidas para cybercriminosos. Eles usam as IAs generativas que a gente tem no mercado aí, só que eles deturpam esse uso para se adequar ao tipo de ataque que eles querem realizar. Então, como o Guilherme citou, uma melhora num código, desenvolvimento de algum tipo de layout parecido com uma empresa, tudo utilizando inteligência artificial. E esse aumento da veracidade auxilia muito no desenvolvimento da maturidade dos ataques deles também, fazendo com que eles sejam, infelizmente, mais assertivos. Daniel, e assim, a gente consegue saber se esse conteúdo ele é feito por uma IA ou
Dá para perceber nos mínimos detalhes? Olha, ainda dá alguns tipos de conteúdos gerados, ainda é possível identificar. Então, por exemplo, quando você vê um vídeo que tem uma falta de sincronia no olho, quando você vê um vídeo com uma falta de sincronia entre o que você ouve e o movimento da boca da pessoa, ou às vezes o cabelo, esses detalhes aí ainda se torna perceptível. Mas isso está cada vez mais acabando, né? A evolução das inteligências artificiais faz com que esses detalhes deixem de ser percebidos e aí, a partir daí, só um outro algoritmo para identificar se aquilo veio de uma IA generativa ou não. E você acabou de falar sobre a identificação por parte dos usuários, né? Com relação à inteligência artificial, generativa, no caso. E como as áreas de cibersegurança das empresas privadas ou órgãos públicos, elas devem se preparar para lidar com o impacto da inteligência artificial generativa ainda desse ano? Olha, eu acredito que o melhor caminho seja um desenvolvimento de linhas de base, principalmente para identificação de conteúdo gerado por inteligência artificial. Porque, como eu citei, né, para o público em geral, dá para identificar com um ponto ou outro, mas quando você passa, por exemplo, ao desenvolvimento de texto, de voz, fica muito mais difícil. Então, é interessante ter esse consenso, idealmente global, para que desenvolvam-se parâmetros para a identificação desse tipo de conteúdo gerado. Senão fica realmente bastante complicado e, enquanto isso não ocorre, obviamente a gente tem que adotar medidas mais adequadas para barrar eventuais abordagens que sejam feitas utilizando também inteligência artificial, que é utilizando para a parte de segurança, ou seja, adotando soluções de segurança que também se beneficiem da inteligência artificial, porém para a parte de proteção. Inclusive, aproveitando que você falou aí sobre como as empresas podem acabar utilizando a inteligência artificial, é importante a gente destacar que a inteligência artificial ela também pode ser usada de forma positiva, né? As empresas elas podem se proteger melhor, identificar ameaças mais rapidamente, melhorar seus sistemas de detecção de fraudes, golpes, né? Entre outras iniciativas. Porém, com todo esse avanço tecnológico, ela traz uma grande responsabilidade. Isso será o tema do nosso próximo bloco. Então, com base na nossa última discussão, isso acaba nos levando a um ponto crucial, que é os desafios éticos e legais em torno da IA. É isso mesmo, Guilherme. E a gente tem percebido aí uma ausência de regulamentações, né, em vários países. Apesar que recentemente, aí em 2024, a União Europeia aprovou a regulamentação sobre a inteligência artificial. A prioridade, né, do Parlamento Europeu é garantir que os sistemas de inteligência artificiais usados na União Europeia sejam seguros, transparentes, rastreáveis, não discriminatórios, que respeitem o meio ambiente, algo que é bem importante. Já no Brasil, o marco regulatório da IA está em processo de aprovação, que é um sinal muito positivo. Em outros países da América Latina, o único que conta com uma lei específica sobre o tema é o Peru. O Parlamento Latino-Americano e Caribenho recentemente propôs uma lei modelo que pode influenciar a criação das normas em outros países da região. Daniel, e tendo em conta esse cenário, né, de diferentes regulamentações sobre inteligência artificial que estão sendo discutidos aí pelo mundo, quais são os principais desafios para harmonizar essas normas de forma global, tendo em conta a cibersegurança? Isso é um ponto extremamente positivo, mas ao mesmo tempo extremamente desafiador, porque eu não vejo uma forma de criar uma abordagem adequada para a inteligência artificial sem um consenso do mundo inteiro. E isso é extremamente complexo, visto as guerras que a gente tem rolando hoje em dia aí, mas mesmo independentemente a essas guerras, a cooperação global é algo bem difícil de ser alcançado. O próprio tema da inteligência artificial já traz muitos desafios quando você olha para ela para tentar regulamentar, né? Você tem que pensar na empresa que desenvolve, ou a proprietária do direito, o próprio desenvolvedor que está lá codificando, quem vai treinar essa inteligência artificial, onde ela está hospedada, a própria pessoa que vai usar. Tem uma série de pontos aí que devem ser levados em consideração quando se quer regulamentar, e isso torna extremamente complexo. Como eu citei, eu só vejo um bom caminho para isso daí com uma cooperação global. Sem isso, eu acredito que vai ser bem complicado. Daniel, eu acho que tem um outro ponto além das regulamentações, né? Qual é o limite do desenvolvimento da IA? Esse é um excelente ponto. Atualmente, que eu tenha informações, não tem um limite pré-estabelecido. As empresas estão desenvolvendo as inteligências delas
de acordo com as inovações tecnológicas, não tem nada parametrizado de até onde se pode ir. Obviamente tem um certo bom senso de prezar pela vida humana, coisas do tipo, mas eu não tenho ciência de nada estrutural que delimite até onde isso daí pode avançar. Por isso também que eu acredito que é tão importante esse consenso entre as nações, o que também é bem difícil, para que seja estabelecido bons pontos para que preserve o mundo como a gente conhece hoje. E antes do próximo bloco, um cupom de desconto, como prometido para quem nos ouve. O cupom é OT2025. Esse cupom vai até 31 de março de 2025. Dá direito a 20% de desconto no Home Security Essential, como eu falei no começo. E para você adquirir o produto, obviamente, você vai lá no site da E7, que é e7.com.br, e você vai ter esse benefício aí, para você estar mais seguro. E Guilherme, as letras vão ser maiúsculas ou minúsculas para esse código? Tanto faz. Só você colocar lá OT2025, que vai dar direito aos 20% de desconto. Agora, vamos falar sobre a relação entre cibersegurança e os sistemas de controle industrial, ou tecnologia operacional, conhecida como OT, como falamos agora no nosso episódio. Esses sistemas são essenciais para controlar processos físicos e industriais, como os utilizados em energia, manufatura, água e gás, entre outros serviços aí que são serviços extremamente essenciais. Esses sistemas eles gerenciam equipamentos com controladores lógicos programáveis e sistemas de controle e aquisição de dados. Tem como principal função a automação de processos, ou seja, é algo que, resumindo aí, vai ser essencial no nosso dia a dia por conta de todos os serviços que a gente utiliza, né? O grande avanço da digitalização e da conectividade trouxe muitas vantagens para os sistemas OT, mas sem querer ser chato, e lembrando novamente esse ponto, ele também abre portas para os cybercriminosos. A introdução desses sistemas na rede pode fazer com que eles se tornem alvos atrativos para os ataques cibernéticos, principalmente considerando o impacto que eles têm nas infraestruturas críticas de hoje em dia. Um bom exemplo disso são os ataques como o Aurora, que foi um experimento do governo dos Estados Unidos que pela primeira vez demonstrou que um ataque cibernético pode causar um dano físico ao gerador de energia. E a E7, sendo referência, né, em cibersegurança, acompanha de perto a evolução dos ataques cibernéticos a sistemas OT. Nossos pesquisadores aí pelo mundo acompanham, né, esse tipo de ataque. Daniel, com a crescente conectividade, o que podemos esperar para 2025 em relação à segurança desses sistemas que são bastante críticos, né? São, sim, Fran. Basicamente, OT significa infraestrutura crítica, né? Tudo que a gente conhece como estrutura para manter a sociedade funcionando costuma passar por OT, como vocês comentaram, energia elétrica, telecomunicação, filtragem de água, enfim, um monte de coisa. E por ser tão crítico, nós identificamos esse ponto como sendo tendência pela movimentação dos cybercriminosos em direção a ambientes que lidem com infraestrutura crítica, né? Quando você tem um serviço que, por exemplo, abastece uma cidade e você consegue comprometer essa empresa, fica muito mais apelativo, por exemplo, um pedido de resgate de ransomware de um grupo de cybercriminosos. Eles tendem a conseguir ou mais dinheiro ou dinheiro mais rápido se eles eventualmente conseguirem comprometer um ambiente de infraestrutura crítica desse tipo. Então, é algo que nós não podemos perder do radar, principalmente nesse ano. Como você mencionou, né, esse tipo de ataque ele pode realmente comprometer de uma forma bem significativa, né? E aí eu volto a uma pergunta que é importante para a gente entender todo esse contexto. Quais são os principais impactos desse tipo de ataque aos sistemas OT na vida das pessoas no dia a dia, e não só das pessoas, dos usuários, mas também das empresas? Para os usuários, o impacto costuma ser mais indireto, apesar de ser sentido diretamente. O que eu quero dizer com isso? Se uma empresa, por exemplo, de fornecimento de energia elétrica é atacada e o sistema OT dela é comprometido, ela deixa de fornecer o serviço, ou seja, ela deixa de entregar energia para uma cidade. A pessoa em si não tem relação direta com o ataque, mas ela sente diretamente o impacto causado por ele por ficar dias, aí, às vezes semanas sem energia elétrica. Então, afeta diretamente a vida das pessoas e quanto mais estrutural, mais afeta. Às vezes, a falta de água na nossa casa é ruim, mas imagina no hospital, imagina, por exemplo, num sistema de refrigeração de uma usina, é extremamente complexo. Então, existem formas, por serem sistemas muito específicos também,
Às vezes não dá para colocar, por exemplo, uma solução de endpoint instalada nele, mas você consegue proteger todo o entorno. E isso é uma prática muito interessante de ser realizada, inclusive recomendo para quem administra ambientes desse tipo. Jogando no Google, acho que você jogar OT Security NIST, NIST é o órgão que está propiciando esse white paper, você consegue encontrar uma série de medidas para proteger ambientes especificamente OT. Então, o foco é proteção de entorno, todo o entorno quanto possível, tantas camadas de proteção quanto possível. Então é isso, né? Em 2025, este ano, com o aumento da dependência de sistemas OT, que é inevitável, né? Esses serviços são essenciais, até para o nosso dia a dia, né? Em diversas ocasiões, é inevitável que eles se tornem uma prioridade ainda maior dentro das estratégias de cibersegurança, como você destacou, né? Não só dos usuários, como das empresas também. A proteção desses sistemas ela deve estar no topo da lista, né, de prioridades, pois eles são essenciais para o funcionamento da sociedade de uma forma geral, isso a gente não tem dúvidas. Se não tivermos uma estratégia eficaz de defesa, o impacto de ataque a um desses sistemas pode ser devastador. A conectividade entre esses dispositivos OT e o imenso volume de dados que eles captam, que eles coletam durante os dias, tornam esses sistemas ainda mais interessantes para os cybercriminosos. E o que é ainda mais preocupante, né, que se esses sistemas forem comprometidos, eles podem causar danos físicos reais, o que pode levar, além dos prejuízos financeiros, que podem ser gigantescos, e também pode levar riscos para as seguranças das pessoas, da população. E chegamos ao final de mais um episódio do Conexão Segura. Hoje contamos com a presença do nosso pesquisador de segurança da E7 Brasil, o Daniel Barbosa, que mais uma vez trouxe informações aí super interessantes sobre o cenário atual e as possíveis tendências para 2025. Lembrando que essas tendências não são previsões, a gente não tem uma bola de cristal, mas sim são hipóteses baseadas em análises feitas pelo Laboratório de Pesquisa da E7 na América Latina, que nos ajudam a antecipar desafios e a nos preparar melhor ainda para enfrentar aí essas questões que podem surgir. É exatamente isso, Fran, e mais uma vez obrigado pelo convite. Espero que minimamente esses insights de tendências ajudem vocês a direcionar os esforços de cibersegurança para esse ano. Obrigado, pessoal. É isso, obrigado pela participação, Daniel. Como eu disse no começo, no meio, fique atento, a gente está com um cupom de desconto hoje que é OT2025. Você usa ele lá na e7.com.br e te dá direito a 20% de desconto no Home Security Essential. Então, para mais informações e mais insights, como diria Daniel Barbosa, acompanhe as nossas redes, que é o @E7BR no Instagram, E7 Brasil no LinkedIn e E7 no Facebook. Até mais, pessoal. Tchau, tchau!